Agora vamos começar por aqui. Desde a última vez que estivemos juntos, eu não tenho estado super envolvido na política brasileira, mas eu quero saber o que aconteceu com esse cara. Se puderem mostrar aí pra gente, o Alexandre de Moraes. É isso mesmo, né? Alexandre de Moraes. Mostrem a foto dele aí. Então, de acordo com algumas das verificações que estamos fazendo, esse cara era advogado. Ele frequentou uma faculdade de direito e acho que um pouco depois ele escreveu um livro. Um livro de direito para advogados que a maioria das faculdades de direito no Brasil realmente usa. Acho que pode até ser o livro mais popular sobre o tema lá, e ele fez um trabalho muito bom na economia, onde, se não me engano, ele é conservador. Inclusive, ele mesmo diz que antigamente, com relação à economia, ele era conservador. Ele apoiava os policiais para garantir que as ruas estivessem seguras, e tudo o que estava acontecendo, alguns problemas que eles estavam tendo, e então, de repente, alguma coisa acontece com ele. Ele passa por alguma fase em que ele muda, ele deixa de ser quem ele era. Aí acontece a Operação Lava Jato, onde milhões, se não bilhões de dólares foram roubados. O Lula consegue aquela casa, o sítio em Atibaia, aí ele afirma que não é dele. Um outro cara deu 2,1 bilhões de dólares em propinas. Acho que é um dos mais ricos no Brasil, vocês sabem quem é, sabem o que ele fez. Mas eu quero saber sobre o Alexandre. O que aconteceu para ele deixar de ser um advogado e passar a fazer parte de grupos políticos, até do nada virar alguém que bota medo nas pessoas? Tem gente no Brasil até chamando ele de ditador. O que houve aí? Acho que o Paulo Figueiredo, que mora aqui nos Estados Unidos, pode responder melhor essa pergunta. É meio complicado. Eu digo isso porque nós três aqui vamos ter que voltar para casa. E eu tô falando bem sério, gente pode porque ser preso. Dependendo do que a gente falar aqui, podemos entrar numa fria lá. Eu lembro quando estávamos juntos em Bruxelas, no Parlamento Europeu, falando sobre a censura no Brasil e tudo mais. Quando a gente voltou, o meu nome tinha sido adicionado no relatório da Polícia Federal. Não sei o de vocês, mas todo mundo aqui está sendo investigado. Assim como o Elon Musk, então quando o Alexandre de Moraes não gosta de alguém, ele abre uma investigação contra essa pessoa. Então eu acho que é melhor o Paulo por exemplo, falar. Patrick, um dia depois que falamos com o Elon Musk sobre o Space no X, no dia seguinte Esse é o Space do Twitter do Mário Naufal, né? Exatamente. Ele faz um trabalho Obrigado, fenomenal. Mário. A propósito, ele está fazendo Ele muito tá pelo mesmo, Brasil, está verdade. nos dando voz. Então, um dia depois disso, eles abriram uma investigação contra mim porque eu chamei o Lula de ladrão. Então, é isso que eles fazem. Se você disser qualquer coisa que talvez seja perigoso para eles, eles abrem uma investigação e tentam te pressionar, sabe? E eu imagino que nem sempre o Brasil foi assim. Não foi. Ok, então quando isso mudou, é isso que eu quero saber. É isso que o Paulo Ok, vai te quando isso responder. mudou, então? Bom, vamos lá. Ele tem uma história bem interessante. Ele nunca foi conservador, mas o Brasil não teve conservadores por muito tempo. Nós tínhamos a esquerda e a centro-esquerda. Então tínhamos o Partido dos Trabalhadores, né, que é uma galera mais socialista, das antigas, e tínhamos a centro-esquerda, que era mais como a social-democracia europeia. Então, o Brasil foi alternando entre esses dois partidos por um tempo. Acho que podemos colocar um período desde o meu avô até o pai dele. E aí veio o pai dele e mudou tudo. O histórico dele é que ele era, como se diz, secretário de segurança. Era de segurança, né? Segurança pública, no estado de São Paulo. E aí, quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, ele foi chamado para ser o ministro da Justiça para o vice-presidente da Dilma, que depois se tornou presidente, um senhor chamado Michel Temer. Então, é isso. Ele foi nomeado pelo Michel Temer, que era um cara mais do centro, para ser o juiz do Supremo Tribunal. Pode procurar o Michel Temer, por favor. Mas uma coisa muito interessante é que naquela época, o Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment dele. Eles tentaram de todo jeito evitar que ele se tornasse um juiz do Supremo Tribunal. Eles realmente eram muito contra. Mas em 2019 o cenário dá uma mudada. O Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, mas ele assumiu o cargo em 2019. E, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato começava a investigar corrupções na Suprema Corte, envolvendo algumas figuras do Supremo Tribunal Federal. Isso inclui um outro ministro chamado Gilmar Mendes. Não. É M-I-C-H-E-L. Michel É tipo Temer. Michael em português. M-I-C-H-E-L-T-E-M. Isso, é o primeiro. É esse aí mesmo. Então,
Esse cara é o vice-presidente da Dilma. Mas ele tá no centro, né? Ele é do centro. Mas então, espera aí, rapidinho, vamos ficar um pouco em 2019. Alguém no Brasil do nada acordou preocupado com o Alexandre de Moraes em 2019? Eu diria que a maioria de nós A gente nem apoiava sabia ele. quem estava ganhando. Não, mas o que eu tô falando é que a maioria apoiava ele como juiz da Suprema Corte. Porque a gente não considerava ele um tirano ainda. A gente não sabia que ele era um psicopata. A gente ainda não sabia. Na verdade... É isso que os psicopatas olha só, fazem. Tem um monte de vídeos dele dizendo que o PT é corrupto, que a esquerda criou a corrupção no nosso país, essas coisas. São vídeos antigos dele que estão por aí. É isso que eu tô querendo dizer, que ele era conservador, ou pelo menos Acho que não parecia chegava a ser. ser conservador, mas ele se opunha aos partidos da esquerda, isso. Tem uma coisa no Brasil que a gente gosta de chamar de teatro dos Césares. Por décadas, a gente acreditou que existia uma esquerda e uma direita. Mas a verdade, como Paulo disse, é que só existe a esquerda. 2 partidos onde um tá mais para a esquerda do que o outro. Um é o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o outro o PSDB, que é o Partido Social Democrata. Então, o que esses caras queriam era alternar o poder entre eles pelo maior tempo possível. E esse cara, o Alexandre de Moraes, fazia parte de um dos partidos não tão de esquerda. Ele era como se fosse o representante do partido. Mas foi aí que aconteceu uma virada do jogo. Por causa da internet, as pessoas começaram a dizer o que pensavam e a debater online. E por isso conseguimos eleger o Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ele era o que chamamos de baixo clero, era um deputado de baixo escalão. Era um cara isolado. E graças à internet ele conseguiu espalhar a palavra dele e ele disse exatamente o que a gente estava pensando, mas não podia falar. E aí as pessoas começaram a seguir ele aonde quer que ele fosse. Ele ia para um aeroporto e apareciam milhares de pessoas só para carregar ele no ombro. E o sistema começou a ficar preocupado. Falaram, ei, peraí, quem é esse cara de fora que está tentando abrir caminho aqui no meio? A gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. E o Alexandre de Moraes fazia parte do grupo do próximo presidente. Mas então aconteceu aquela virada no jogo e conseguimos eleger o Bolsonaro. Foi muito parecido com o Donald Trump mas com aqui. muito menos dinheiro. Né, a gente não tinha quase nada de dinheiro, foi só com o nosso trabalho duro. Na verdade, só para prestar contas, o meu pai não gastou nem $1 milhão na campanha dele em 2018. E eu tô sendo muito conservador. Eu diria, sei lá, talvez metade desse valor. Mas de verdade, foi um fenômeno, foi realmente um fenômeno. Mas deixa eu perguntar, o seu pai já conhecia ele antes de ser presidente? Isso. Eu acho que não. Antes de ele ser presidente, não? Tudo bem. Mas também, ninguém achava que o Bolsonaro ganharia. Quer dizer, ninguém acreditava nele. Você já ouviu Ninguém estava botando fé nele. O povo estava fazendo piada, falando, meu Deus, como assim o Bolsonaro quer ser presidente? Era deboche, foi exatamente a mesma coisa que rolou com o Trump. Mas tem uma diferença, porque quando as pessoas dizem tipo Trump, a diferença é que o Trump já era famoso. É isso aí. Ele já aparecia exatamente. na TV há muito tempo. O seu pai era famoso no Brasil? Não, meu pai não era famoso. Ele era não. meio famoso por aparecer em uns programas de Na televisão. verdade, a ascensão do meu pai foi exatamente quando a esquerda estava implantando uma estratégia que era para incentivar o uso do politicamente correto. Então, o meu pai foi acusado de ser racista, nazista, fascista, homofóbico, isso todas tudo essas antes coisas. de concorrer? Isso, antes de concorrer. E por causa disso, ninguém estava dando muita bola para o meu pai. Então, ele só continuou fazendo o que ele estava fazendo, falando o que pensava. E ele começou a rodar pelo país inteiro porque ele falava que se a Dilma Rousseff, que não é inteligente, e eu estou sendo muito educado, se ela foi reeleita... Se ela conseguiu ser reeleita como presidente do Brasil, por que não eu? Então ele começou a viajar pelo país, fazendo alguns programas de rádio e TV. Isso foi em 2018 ou 2017? Acho que foi... Foi 16 ou 17 Isso mesmo. por aí. Então ele começou a falar sobre as políticas que ele achava que eram problemáticas no Brasil em 2016. Sim. Isso. Ele aparecia em programas de TV Isso. populares, incluindo programas que não eram sobre política. Mas olha só, ou uma coisa shows pop. importante é que muitos desses programas chamavam ele para tirar sarro. Pra debochar dele. Eles tiravam sarro da cara dele. Mas essa é a desconexão que existe entre a mídia tradicional e a população. Porque quando a gente assistia e ouvia ele falando, ele falava exatamente o que a gente estava pensando. As pessoas estavam tirando sarro da cara dele, mas ele falava com a grande massa das pessoas. E o mais legal é que foi por causa da internet que ele finalmente conseguiu ser ouvido, sabe? Exato. Então, em 2016, as pessoas começaram a usar o Facebook e o Instagram, e aí ele conseguia ser ouvido, porque antes a gente só tinha os meios de comunicação tradicionais no Brasil. E eles nunca colocaram ele como sendo uma boa pessoa. Certo, então naquela época... ele estava meio que agindo nos bastidores, ninguém estava prestando atenção, né?
Ele é um Zé Ninguém nessa época, entre 2016 e 2018. As pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, mas ele não tá na linha de frente. Não tem nenhuma ameaça, nenhum sinal, tipo, alguma vez que ele roubou ou quando ele fez alguma outra coisa, ainda não tem nada. Nada, isso. Certo? Então, o que acontece em 2020 com ele, agora que o Bolsonaro é o presidente, agora ele tá lá. Ele venceu de 2019 até 2022. O que acontece com ele agora, a portas fechadas? Então, em 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, ao mesmo tempo, a Lava Jato começava a investigar juízes do Supremo Tribunal. Então, no começo... O Lula ainda não tinha sido preso, né? Ou já ainda tinha? Não tinha sido. Ele ainda passou 520 dias na cadeia. Deveria cumprir 10 a 12 anos, mas cumpriu 520. Mas naquela época, Complicado. a Operação Lava Jato estava começando a investigar o judiciário. Mas aí aconteceu uma coisa. O judiciário fez um negócio muito interessante. Rob, puxa a Operação Lava Jato. Continua, por favor. Eles fizeram uma coisa muito, muito interessante. Eles decidiram... Né? Bom, na verdade, existe uma cláusula nos estatutos internos da Suprema Corte que diz que se um crime ocorrer dentro das dependências do tribunal, nós podemos abrir uma investigação por conta própria. É como um tribunal abrindo uma investigação, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tem a mesma estrutura. Isso. Então eles podem abrir uma investigação, isso foi pensado para investigar crimes internos, tipo se alguém roubar a corte. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles abriram isso para investigar quem vazou a revogação do Roe versus Wade, certo? Mas no Brasil eles disseram, bom, se as pessoas estão falando coisas contra nós na internet, e se a internet está em todo lugar, então ela está dentro das instalações do tribunal. Então a gente pode abrir uma investigação sobre essas pessoas que estão tentando difamar o Supremo Tribunal. E aí eles começaram a censurar artigos, inclusive o artigo de uma revista, e falava que um dos ministros do Supremo Tribunal estava envolvido em corrupção com uma construtora grande no Brasil. E eles censuraram isso. E esse foi o começo do que eles chamaram de CPI das fake news. Essa é a mesma investigação que foi aberta em 2019. Foi isso. Foi assim que começou. E esse projeto de lei ainda está aberto. Todos nós estamos sendo investigados. Já tem muitos anos. anos. Há anos, até o Elon Musk está sendo investigado por esse projeto. É verdade, ele está. O Michael Schellenberger está sendo investigado lá também. Enfim, todo mundo. E eles emitiram medidas, mandaram algumas pessoas para prisão, mas por enquanto é só um projeto de lei. Ainda não é um processo. Ninguém foi acusado por 5 anos. Mas eles invadiram a casa das pessoas, Sim, confiscaram passaportes. Mas uma coisa que é interessante para os Estados Unidos é apontar que, ao mesmo tempo... Olha, o Elon Musk vai ser investigado por notícias falsas e obstrução no Brasil após uma ordem do Supremo Tribunal. Qual é a data disso, Isso Rob? deve ter mais ou menos Deve um ter mês. umas 2 semanas. Tá, então você está dizendo que isso foi em abril, tá? Isso foi há um mês. Ok, enquanto eles estavam falando isso, esse Alexandre, ele já estava manipulando tudo pelos bastidores ou ainda não? Bom, ele se tornou o homem mais poderoso do Brasil por enquanto, e de longe. Porque, olha, essa é uma investigação interessante para os espectadores dos Estados Unidos também. Porque, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, principalmente a esquerda e o Deep State estavam discutindo como lidar com o problema da internet que o Nicolas mencionou. O Trump foi eleito através da internet e o Bolsonaro também foi pelo mesmo motivo. Também tivemos a gente aqui também foi. Esses caras também e vários congressistas, rolou uma mudança drástica no Partido Republicano. Também rolou o Brexit, tivemos aquilo na Hungria, enfim, aconteceram todas essas mudanças ao redor do mundo. Então foi como se a elite política começasse a ver o que eles poderiam fazer para mudar isso. Então agora, se você lê o relatório do Complexo Industrial de Censura da Comissão Judiciária da Câmara, você vai encontrar isso. Lá está registrado que a administração Biden estava tendo discussões com as empresas de mídia social sobre como fazer para censurar e moderar determinados tipos de opinião. Extremistas. E podem acreditar, isso é um registro público, não é teoria da conspiração, nem nada assim, eu não gosto dessas coisas. Mas eles enviaram oficiais do FBI e do Departamento de Justiça para terem reuniões no Brasil com o TSC. E essas reuniões eram para tentar explicar como, entre aspas, combater a desinformação. E isso foi meio que foi a mesma coisa. Quando foi que em aconteceu 2019. isso? E isso era registro público. Isso foi em 2019, então antes do Biden se tornar presidente. Exatamente. E alguém da elite política estava reagindo? Sim, o Deep State estava tentando reagir. Bom, todo mundo aqui tem uma noção do quanto o Trump sofreu com o FBI enquanto ele era presidente, né? Então é meio que para isso que o Deep State está lá, né? Não importa quem ganha, eles vão estar lá de qualquer forma. Vocês diriam que agora ele é o homem mais poderoso do Brasil? Com certeza. De longe. Mesmo sendo temido? Porque ele pode fazer o que ele bem entender. E aí eu te pergunto, você vai apelar para quem? Não tem ninguém que está acima do Supremo Tribunal.
Se eles decidem uma coisa, todo mundo pode ver que beleza, isso não é a favor da Constituição, mas ele simplesmente não se importa. Ele não se importa com o que a lei diz, ele faz o que quer. Mas tudo bem, isso é ilegal. E agora, o que a gente pode fazer? Esse é o problema, é por isso que a gente está aqui. Eu não estou super feliz aqui debatendo sobre as questões internas do Brasil. Mas pelo menos estamos alertando nossos amigos aqui nos Estados Unidos para eles se prevenirem e não deixarem esse vírus brasileiro chegar aqui. Mas essa é a parte mais difícil. Como a gente pode reagir contra alguém que faz isso de dentro do Supremo Tribunal? Pois é. Por exemplo, durante as eleições presidenciais, o pai dele, Bolsonaro, não estava autorizado a fazer lives da própria, como chama mesmo, a casa governamental que ele estava morando. A residência oficial. Isso, a residência oficial. Isso também aconteceu com o Trump. Sim, eles fizeram isso com o Trump também. Por exemplo, na eleição, eu publiquei um vídeo dizendo que se o Lula fosse eleito presidente, ele com certeza um vídeo de brincadeira iria sobre o aborto e também iria legalizar as drogas, e eu recebi uma multa de cerca de $10 mil porque eu tinha feito isso. Agora, neste momento, a gente tem 2 ministras mulheres que foram nomeadas pelo Lula depois da eleição e as 2 apoiam o aborto. Então, o Supremo Tribunal começou a votar sobre o aborto. E eles também estão falando sobre drogas. Então, eu estava certo. E mesmo assim, eu fui multado por isso. $10 mil? E quem vai... 10 mil. E a quem eu vou recorrer? Mas Alexandre de Moraes. E eu sei que vocês não querem falar disso porque vão voltar para o Brasil e ele não quer voltar. Ei, mas aqui eu quero voltar pergunta. sim. Ele quer voltar sim. Vamos acreditar. Acho que entendi o que você está querendo saber. Como que o Alexandre de Moraes conseguiu todo esse poder? Quem deu esse poder para ele, né? É isso aí. A primeira pergunta é, quem deu esse poder para ele? E a segunda é, o que acontece nos bastidores? Porque às vezes a gente vê alguém de fora e pensa, nossa, esse é o homem mais poderoso do Brasil. Mas na verdade são essas pessoas que ninguém conhece e estão agindo nos bastidores. Ele é mesmo o Bambambam? Ou tem um outro cara manipulando e se escondendo atrás do Alexandre de Moraes? Ele é o cúmplice que foi escolhido para ser o rosto para todas as injustiças absurdas acontecendo no Brasil. Escolhido por quem? Vamos chegar lá. O Paulo pode falar um pouco melhor sobre isso. Aí voltamos ao Biden. E outros, incluindo a administração Biden. Existem até forças internacionais influenciando as coisas que estão acontecendo no Brasil. Quais países, por exemplo? A gente pode citar vários. Bom, principalmente os Estados Unidos. Os Estados comunidade Unidos. internacional, todos os países que vão para Davos e para o Fórum Econômico Mundial. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal estava presente, não todos, alguns juízes do Supremo, não o Moraes, mas o presidente do tribunal, o chefe de justiça, que é o Barroso, ele estava em Davos esse ano. Com certeza tem toda uma comunidade global, uma elite global que apoia ele. Mas o maior apoio vem dos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Dá uma olhada aí, vê se você acha um artigo Bem lembrado. do Financial Times de 2023. Ele chama a campanha discreta. A campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras, se não me engano. É a democracia. Isso, democracia ou alguma coisa assim. Enfim, é um artigo do Financial Times, então não é nenhuma teoria da conspiração. E o que eles dizem nesse artigo é que os principais oficiais dos Estados Unidos, e eu estou falando aqui do diretor da CIA, também o secretário de Defesa, o comandante-chefe do Comando Sul, acho que a general era uma mulher, também o Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional, todos eles foram para o Brasil e foram para ameaçar funcionários públicos, líderes militares e políticos para que não desafiassem o Moraes. Porque naquela época a gente estava falando de integridade eleitoral. E todos eles disseram, olha, se vocês desafiarem o Moraes, que era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil, se vocês desafiarem ele, vocês vão enfrentar todo o poder da política externa dos Estados Unidos. Por exemplo, o exército americano vai parar de cooperar com os militares brasileiros. Nós também vamos aplicar embargos, todo tipo de sanções e tudo mais sobre vocês. Vocês serão excluídos da comunidade internacional. Vamos fazer o que fizemos com a Rússia. E essa foi uma das razões pelas quais as instituições no Brasil não funcionaram. Olha, achamos um artigo. FBI, Soros e Serviço Secreto envolvidos em censura gigantesca no Brasil. É do David Agape. Ele é um ótimo jornalista investigativo. Ele trabalha com o Michael Schellenberger, é tipo o parceiro dele no Brasil. Será que eu posso ler isso? Acabaram de colocar ele sob investigação também. Ah, colocaram? Eu vou ler um pouco isso aqui, Rob. Abaixa a tela para eu conseguir ver os 2 primeiros parágrafos. O FBI, o Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil se dizem defensores da liberdade de expressão e da democracia. E a missão do FBI é defender a Constituição dos Estados Unidos, cuja primeira emenda proíbe limites governamentais à liberdade de expressão. Soros e seu filho Alex, que comandam essa fundação filantrópica, afirmam querer sociedades abertas onde as pessoas são livres para se expressar.
E o Supremo Tribunal Federal do Brasil afirma defender o compromisso da Constituição com a liberdade de expressão. Mas agora, uma investigação que durou meses revelou que o FBI ajudou o Brasil a censurar seus cidadãos. A Open Society Foundation dos Soros investiu na promoção da censura no Brasil e o Brasil tem uma força policial judiciária secreta que existe especificamente para espionar e censurar pessoas consideradas divulgadoras de informações falsas. Juntos, o FBI, os Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão envolvidos em um ataque direto à liberdade de expressão, que é um direito de todos os cidadãos, reconhecido tanto na Constituição brasileira quanto na americana. É basicamente isso. Eu acho que você já tem a sua resposta. Então eles estão pegando... Mas calma, deixa eu fazer outra pergunta. Às vezes, quando alguém vira a casaca, você olha pra essa pessoa, tipo, esse cara é razoável. Você não vê ele como um cara estranho. E de repente, bum. E aí você percebe que alguém tinha alguma coisa contra ele escondida. Tem aquela história de que ele estava ligado ao... Sabe, aquele acidente de avião com a Suprema Corte, a velha teoria da justiça antiga. E eu tipo, não sei se a história deles... Não sei se aconteceu alguma coisa por trás ou talvez não. E algumas pessoas dizem que não tem como isso ter credibilidade. E aí a gente ouve sobre aquelas histórias dele sendo associado ao... Como é que se chama mesmo? Aquela gangue, o primeiro comando da capital, que tem sede em São Paulo. É uma história falsa que começou online quando ele era secretário municipal de segurança pública. Ele estava ligado a essa gangue? Tinha alguém lá que ele apoiava? Alguma coisa é verdade? Se eles falarem qualquer coisa a respeito disso, eles vão ser presos literalmente na mesma hora. Eu vou ficar bem quieto. Eu vou me arriscar aqui para falar disso. Eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Então... Sobre isso ele trabalhava... O negócio então, aqui é o seguinte... Isso aqui tem uma credibilidade. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Vou te dar os fatos e você tira suas próprias conclusões. Então, o PCC é o maior cartel de drogas no Brasil. Na verdade, alguns podem até argumentar que um dos maiores cartéis de drogas no Brasil. Não, é o maior com certeza. Tudo bem, com certeza é o maior. Eles são o sistema de entrega de todas as drogas que são produzidas na América Latina. Tudo passa pelo PCC. Toda a cocaína que chega nos Estados Unidos passa por eles. Sim, isso mesmo. Então, se vier da Colômbia, vai primeiro pro PCC no Isso Brasil aí, vai e primeiro depois pra vem eles. pra Aí cá. eles mandam a droga pro mundo inteiro. Exato. É como se eles fossem tipo os distribuidores. Mas então, continuando, o PCC estava sendo investigado no Brasil e eles encontraram conexões entre eles e o Partido dos Trabalhadores. Eu não vou entrar muito nesse tópico porque acho que não é importante para essa discussão. Mas era muito provável que o PCC estivesse lavando dinheiro pelo... Eles estavam achando que um dos jeitos que o PCC estava usando para lavar dinheiro era como se fosse um sindicato de transporte público. Isso, de transporte público. Era um sindicato de motoristas de vans. No Brasil era muito comum por um tempo as pessoas usarem vans como uma forma de transporte público, né? E tinha um sindicato para os motoristas dessas vans. Esses sindicatos eram chamados de Transcop. E o Alexandre de Moraes era o advogado de defesa de um desses sindicatos. E para ser sincero, essa é a única conexão que a gente tem. E assim, eu não sei para vocês, mas para mim, se você trabalha para uma instituição ligada aos cartéis de drogas, isso normalmente não é um bom sinal. Mas também não é uma prova definitiva que tem uma ligação ali. Ele podia ser um advogado que talvez representasse alguns ex-criminosos antes, porque às vezes os advogados têm que fazer isso mesmo, né? Sim, eu conversei com o representante Weinstein, também tivemos um advogado outro dia no podcast, era o advogado do Didi antes do Rob. Você lembra de quem mais ele era advogado? Ele foi advogado do Harvey Weinstein também por um tempo. E tem vários clientes de alto perfil em Nova York. Certo, então ele era um advogado desse tipo, né? Que tinha alguns clientes assim. E por falar nisso, tem alguma conexão entre ele e o Marcolo Camacho? Existe alguma relação entre os dois? Com ele, com o Playboy russo? Tem coisa aí? A gente não sabe dizer. Então aqui está dizendo que ele foi condenado a 232 anos de prisão. Esse Marcolo Camacho, ele está preso neste momento? Sim, ele está preso, o Marcola, sim. Né? E vocês podem confirmar se ele é mesmo o Pablo Escobar do PCC? Muita gente diz isso, sim. Então ele é mesmo. Sim. Então é uma avaliação justa. E não existe nenhuma conexão entre os dois relacionamentos de forma alguma? Nada comprova que existe. Mas eu consigo acrescentar uma coisa com certeza. Durante a administração do meu pai, Isso é o Marcola foi transferido para outra prisão, no meio da selva. Acho que foi numa prisão em Porto Velho, em Rondônia. E quando o Lula voltou ao poder, agora a gente tem Lula como presidente de novo, eu não sei como, não sei em que termos, mas esse cara conseguiu voltar para Brasília. Que é a capital. Exato. Mas eu tô falando sobre os fatos. Isso tudo é fato. Eu não tenho nada que comprove que esse cara tenha feito algum tipo de acordo com o novo presidente. Isso eu não tenho como comprovar. Mas é muito estranho. Eu não consigo entender o motivo de eles mandarem um dos chefes da principal organização criminosa de volta para Brasília.